Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem dúvida, muito difícil, mas que é fundamental discutir: a violência sexual contra crianças e adolescentes. Só que a gente vai fazer isso por um caminho um pouco diferente, talvez até inesperado: o caminho da geografia. Vamos investigar como o espaço e o lugar não são só um cenário passivo onde a violência acontece, mas sim elementos que ativamente moldam essa dinâmica e, quem sabe, nos dão a chave para combatê-la. Pois é. Normalmente, quando a gente se depara com uma situação de violência, as primeiras perguntas que vêm à mente são: quem fez isso e por que fez isso? E claro, são perguntas essenciais, mas a proposta aqui é dar uma virada nessa chave. E se a pergunta mais reveladora, a que pode realmente mudar o jogo for: onde isso acontece? Tirar o foco só do indivíduo e olhar para o ambiente pode nos mostrar padrões e principalmente soluções que antes estavam invisíveis. Bom, e esse aqui vai ser o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender por que a geografia é tão importante nesse debate. Depois vamos definir dois conceitos-chave: espaço e lugar. Daí a gente vai aplicar isso em várias escalas: o bairro, o corpo e até as redes globais. E por fim vamos discutir como toda essa perspectiva pode de fato revolucionar a forma como a gente pensa em proteção. Então, para começar, vamos direto ao ponto. Por que um geógrafo deveria se preocupar em estudar a violência? Qual é a conexão? É que é simples. A violência não acontece no vácuo, sabe? Ela não flutua no ar. Ela ocorre em lugares bem específicos. Dentro de uma casa, num parque, numa rua escura, numa escola. E o que as pesquisas mostram é que o lugar onde as coisas acontecem tem um papel muito mais ativo do que a gente imagina. Então entender o onde nos dá pistas cruciais para a prevenção e nos ajuda a ir além de olhar só para o agressor e para a vítima como se fossem indivíduos isolados do mundo. Ok. Para a gente conseguir entender essa geografia da violência, a gente precisa de duas ferramentas conceituais básicas da área. Vamos diferenciar espaço de lugar. No dia a dia, a gente usa como se fosse a mesma coisa, né? Mas para um geógrafo, essa diferença é tudo. Pensa no espaço como a base de tudo, a parte mais abstrata. O geógrafo Hartshorne o via como um grande quadro de referência, um monte de pontos e coordenadas. É como abrir um mapa online sem nenhuma informação, sem nome de rua, sem nada. É só a geometria, o container onde as coisas podem acontecer. Já o lugar? O lugar é outra história. Como a geógrafa Doreen Massey nos ensinou, o lugar é o espaço com alma, com significado, é o espaço que a gente vive. Uma praça não é só um conjunto de coordenadas no mapa. Ela é um lugar de encontro, de brincadeira, ou talvez até um lugar de medo. Ela é carregada de história, de relações de poder, de identidade. Então, o ponto crucial, a grande virada, está aqui. A violência não acontece só num espaço genérico. Ela acontece num lugar. Ela está totalmente entrelaçada com as relações, com as rotinas e com os significados daquele local específico. O espaço é o palco vazio. O lugar é o palco com os atores, com o cenário, com todo o drama acontecendo. Beleza. Agora que a gente já tem esses conceitos na mão, vamos ver como isso funciona na prática, na escala do bairro e entender a jornada que, infelizmente, leva ao crime. Olha, e essa tela aqui, ela derruba um dos maiores mitos que a gente tem. Um estudo francês de 2019 trouxe dados alarmantes. O abuso que acontece fora da família é, na esmagadora maioria das vezes, um crime de proximidade. Mais da metade dos casos aconteceu a menos de 2,5 km da casa do agressor. E mais, a menos de 500 metros da casa da vítima. Isso simplesmente destrói aquela ideia do perigo do estranho que vem de longe. E o porquê disso está aqui nesse conceito do triângulo da mobilidade do crime. Ele mostra que o abuso não é um evento aleatório, não acontece por acaso. Ele acontece justamente na intersecção entre o território que é familiar para o agressor e o território da rotina da criança. Os agressores agem dentro de zonas de conforto, onde os caminhos deles se cruzam com os das vítimas. A conclusão disso tudo é muito poderosa. O abuso segue uma lógica espacial. Se a gente mapear essas rotinas e os lugares onde elas se cruzam, a gente consegue identificar zonas de maior risco. E, o que é mais importante, a gente consegue ver oportunidades de intervenção para tornar esses ambientes muito mais seguros. Agora a gente vai fazer um movimento diferente. Vamos dar um zoom para a escala mais íntima de todas. Vamos investigar como a geografia nos ajuda a entender o próprio corpo como um espaço de violência, mas também, e isso é crucial, como um espaço de resistência. Essa frase da teórica Elaine Scarry, ela é de uma precisão que chega a doer.
O que ela diz é que a dor, quando é extrema, ela não só é difícil de colocar em palavras, ela ativamente destrói a nossa capacidade de usar a linguagem. A violência contra o corpo não é só um ataque físico, é um ataque ao mundo inteiro da pessoa, a capacidade dela de narrar a própria história. E tem uma perspectiva teórica mais recente que faz uma analogia que é chocante, mas que ajuda muito a gente a entender. É pensar no corpo da criança como se fosse um território. Dentro dessa lógica, o abuso é visto como um ato de colonização. A invasão, a violação da soberania de um espaço, o corpo, por uma força externa, opressora. Mas isso é muito importante, a gente não pode cair na armadilha de ver a criança só como uma vítima passiva. De forma alguma. As pesquisas mostram que as crianças têm o que a gente chama de agência corporal. Elas usam o próprio corpo e os espaços ao redor para resistir ativamente. Elas se escondem, elas fogem, elas criam barreiras, são microestratégias de sobrevivência que reescrevem a geografia do poder ali, naquele momento. Ok, agora vamos fazer um movimento contrário. A gente saiu do bairro para o corpo e agora a gente vai do corpo para o globo. Vamos ver como esses atos, que são tão locais e íntimos, se conectam a redes gigantescas, internacionais. 86. O que será que significa esse número? Guarde ele aí. Ele é fundamental para a gente entender a escala global desse problema. Pois é, 86 é o número de países onde foram encontrados servidores com material de abuso sexual infantil online só em 2024, de acordo com um relatório da NOPE. Isso mostra de um jeito muito claro como os espaços digitais conectam um ato de violência que aconteceu num lugar específico a uma rede criminosa que se espalha pelo mundo todo. E é aí que o global e o local se encontram de um jeito terrível. Estudos mostram que lugares que já são marcados pela vulnerabilidade social, pela pobreza, pela exclusão, pela falta de estrutura, são muito mais explorados por essas redes criminosas. A geografia da desigualdade social acaba virando um mapa para a exploração. Certo. A gente viu que o problema tem uma geografia bem clara, então a solução também precisa ter, né? Na nossa última parte, vamos explorar um novo modelo de proteção que leva isso muito a sério. Existe um modelo sendo proposto chamado de proteção contextual, que basicamente vira o jogo. Em vez de focar só em consertar a criança ou punir o agressor, a abordagem é identificar os lugares onde o abuso acontece, a escola, o bairro, o parque, e intervir nesses contextos para que eles se tornem mais seguros. O foco sai da culpa do indivíduo e vai para a responsabilidade do ambiente, da comunidade. No fim das contas, a ideia é essa. A verdadeira segurança não é só ensinar uma criança a se proteger. A verdadeira segurança vem de criar uma geografia de proteção. Vem de garantir que os lugares onde as crianças vivem, aprendem e brincam sejam por si só protetores. E a gente termina com essa provocação. Se a gente passou esse tempo todo mapeando a geografia da violência, a grande tarefa que fica para todos nós é começar a desenhar o mapa da segurança. Quais são os lugares seguros na nossa comunidade? Quais precisam de mais atenção, de intervenção? Pensar o espaço dessa forma é, na verdade, um chamado para ação. Como é que a gente pode juntos começar a desenhar esse novo mapa?